Gálatas 4:12. Nós estamos chegando aí no meio do capítulo 4. Nós vamos do 12 ao 20. É um trecho... Eu vou trocar a versão da Bíblia, viu, irmão? É que eu sei que é tipo tomada, né? Na hora que quem trocar, todo mundo vai trocar, né? Quantos aqui usam a versão revista e corrigida? Ou você nunca olhou qual é a sua versão? Você nunca olhou, né? Essa que eu leio se chama Revista e Atualizada. Quantos tem essa versão aqui, Revista e Atualizada? Ah, não são muitos. Quantos aqui usam a NVI? E eu sei que a maioria então não sabe nem o que usa. Tá tudo bem. Eu quase não leio. É assim, irmão, você quase nem lê. A gente tem a versão da linguagem dos dias de hoje, que é a mais simples, né? Mas a NVI é uma versão um pouco mais recente e tem algumas palavras mais fáceis de entender. Esse aqui tem um português mais antigo, né? Mais arcaico. A revista é atualizada. Mas eu vou ler nesse aqui, depois eu vou ler num outro para você entender. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos nos sentar? Eu vou ler esse mesmo trecho que eu acabei de ler agora, só que agora não é uma versão de tradução, é a versão do Eugene Peterson, é a Bíblia Mensagem. Essa versão é uma versão de paráfrase. Ele está parafraseando o texto, como se dissesse isso com os exemplos e linguagem, não só a linguagem, mas os exemplos que a gente tem hoje. Então vamos lá. Meus queridos, tem mais uma cara de carta mesmo, né? Gostaria muito que se pusessem no meu lugar. Afinal, foi o que eu fiz quando estive com vocês. Como vocês foram sensíveis e gentis, em nada me prejudicaram. Quando preguei para vocês pela primeira vez, estava doente e nem pude prosseguir jornada. Sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram tão bem como se eu fosse um anjo de Deus, ou como se tivessem recebido o próprio Jesus. O que aconteceu com toda aquela alegria? Sei que vocês teriam me dado os próprios olhos se fosse preciso, tal era o carinho com que cuidaram de mim. E agora, de uma hora para outra, parece que virei um inimigo de vocês. Foi só por dizer a verdade? Não posso acreditar. Os pregadores de heresias tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Querem apenas se sentir importantes. É muito bom que vocês sempre façam o bem, mesmo quando não estou por perto. Por que mudar de atitude comigo quando estou longe? Querem saber como me sinto até agora? Como me sinto agora, até que a vida de Cristo seja uma realidade na vida de vocês? Como uma mãe com dores de parto. Ah, como eu queria estar com vocês. E eu nem falaria nesse tom tão severo, abrindo o coração. É bem provável que Paulo tenha estado 2 vezes na Galácia antes de escrever essa carta. E ele diz aqui que na primeira vez ele estava doente.
pessoal que faz análise de texto, historiadores da vida de Paulo, acreditam que ele deveria estar passando pela região e por ter ficado doente, ele não poderia sair do lugar. Alguns acham que ele tinha epilepsia, outros acham que foi malária. Como no capítulo 6 ele fala que escreve com letras grandes, há quem diga que ele teve problema de visão. Qualquer que seja a enfermidade, deveria ser alguma coisa grave, e ele teve que ficar na Galácia. Ele não podia sair dali. Tipo, estou de viagem, vou ser obrigado a parar aqui. E esses irmãos cuidaram de Paulo, sem que ele tivesse condições. Como você sabe, Paulo fazia tendas e viajava. E algumas igrejas, como os filipenses, mandavam contribuições para que Paulo seguisse. Paulo fez 3 viagens missionárias, você lê no livro de Atos. E a viagem de Paulo não era como a gente que vai tirar um mês para sair, ele ficava anos. Ele passava por diversas cidades e ficava em torno de 1 ano a 1 ano e meio em cada cidade. Ali ele parava, ali ele começava a pregar, ali ele falava do evangelho, ele formava aquela comunidade, ele formava líderes, ele pregava e também ensinava, e depois que aquilo estava andando, ele partia para um outro lugar. A não ser algumas cidades onde ele apanhou bastante e ele teve que sair correndo. Mas quando a gente vê as cartas a Tito, ou mesmo a Timóteo que o acompanhou, quando ele cita alguns nomes como Epafrodito e outros, são discípulos de Paulo que ele preparou para que prosseguissem a obra. E sempre no final das cartas ele tem o nome de pessoas e aqueles que dirigem a comunidade, que com certeza foram pessoas preparadas pelo próprio Paulo. A gente pode dizer que depois da sua conversão, sem dúvida nenhuma, ele gastou a vida inteira apenas fazendo isso. E por pregar e bater de frente contra, em primeiro lugar, todo o judaísmo que tentava penetrar sorrateiramente na doutrina cristã, como foi o início da carta que nós lemos no capítulo 1, capítulo 2, e o combate de Paulo a um outro evangelho. Ao mesmo tempo, na época em que ele fazia isso, já havia perseguição dos romanos contra os cristãos. Então, um cristão, ele não seria bem aceito na comunidade judaica, não seria bem aceito na comunidade onde os romanos dominavam e dominavam todo o império. Ao mesmo tempo que quando ele prega, como é o caso, por exemplo, de Colossenses, ele também está batendo de frente contra toda a filosofia, que nessa época não se chamava assim, mas que nós depois denominamos assim, que é o gnosticismo e todas as religiões de mistérios que os gregos praticavam. Para dizer a verdade, amigo mesmo, que não sobrava ninguém. Na comunidade, na vida comum do mundo da época, ele estava sempre perseguido. Mas internamente, dentro da igreja, contra os judaizantes, que era o caso específico dessa comunidade, não muito específico, acontecia em outros lugares, mas muito específico nós encontramos nessa carta de Paulo, como ele bate contra o outro evangelho, que a gente já falou em outros domingos aqui, mas remove-se a graça e se colocam os rituais no lugar. Pessoas tentando se auto-justificar diante de Deus, ou gente tentando, através das suas práticas religiosas, dos seus próprios sacrifícios, ou do seu flagelo, do seu auto-sacrifício, ser justificado diante de Deus. Pessoas que fazem isso não têm Jesus como seu Salvador, eles são o seu próprio Salvador. E quando Paulo escreve esse trecho, é muito interessante algumas coisas que ele ensina e diz a essa igreja, e que ensina a cada um de nós também. Ele diz, em outras palavras, eu sou como vocês e vocês são como eu. Nós estamos juntos. Eu acredito nessa igreja. Todas as vezes que você trata alguém com uma honra nominal ou nominada, e parece que você dá chance para essa pessoa se esconder atrás de um personagem, mais do que o normal. Eu sempre brinco na igreja,
O pessoal me chama, quando alguém me encontra por aí e fala, ô bispo, eu falo, tem algum cheque meu que voltou, pode reapresentar. Brincadeira. Mas eu falo para a galera, me chama de Zé, aqui na igreja está tudo certo. Algumas pessoas acham que isso é frescura. Eu não acho frescura. E quando eu leio esses textos como esse, Paulo era uma pessoa muito comum. Aliás, uma pessoa me disse assim, como é que eu não vou te chamar só pelo nome? Eu falei, como é que você chama Jesus? Jesus, bom, se ele se chama pelo nome, você vai me chamar por título? Para com isso. Pelo amor de Deus, não faça esse pecado. Mas todas as vezes que eu me escondo atrás de um título, eu apresento a você apenas um personagem. E você se relaciona com o personagem. Qualquer pessoa que você vê na TV, na internet, famoso, cantor, ator, que você tem como um ícone, como um ídolo até, vamos falar aqui no bom sentido da cultura, de alguém que você admira, que você ouve as coisas que a pessoa fala, que você ouve as canções que ele compõe, os personagens que ele atua, você tem uma paixão por aquela figura, mas eu não sei se você sabe, de manhã quando ele acorda, ele tem mau hálito, ele tem que escovar os dentes como todo mundo, tem que tomar banho, vai ao banheiro, tem dor de cabeça, tem dia de mau humor, briga, tem as suas manias. Se você for conviver com essa pessoa de perto, esse mito vai cair rapidinho, vai se desmanchar. Aliás, você vai conhecer quem essa pessoa é, porque até então, você só se relacionou com um personagem. A igreja não é o lugar dos personagens. A igreja é o lugar dos atores na sua vida real. Essa união de pessoas que nós temos aqui, e que eu sempre incentivo para que você se relacione, porque para mim, comunidade cristã é ambiente relacional, precisa estar despido de todos os tipos de personagens. Sabe quando você acorda de manhã e dá um beijo na sua mãe, no seu pai, no seu filho, bom dia filho, bom dia mãe. A sua mãe e o seu pai não dizem para você, fala varão, a paz do Senhor, estou na glória, estou no óleo. Você vai achar esquisito isso. Segunda-feira eu fui no jogo, segunda-feira eu tô, nós vamos Henrique amanhã? Nós vamos ver, né? Vamos ver quanto é que está o ingresso, né? Vamos ver. Porque eu fui na quinta-feira e nós ganhamos, mas perdemos, né? Nunca vi isso, nós ganhamos e perde. Mas eu saí do lugar que eu estava vendo o jogo mais embaixo, a gente ficou no meio, eu, o Rafão, a Letícia, a gente ficou mais no meio ali. Eu subi um pouco, eu gosto de ver um pouco de cima, tinha um lugar vazio e tinha uns garotos com um crachá, eles são do marketing, acho que do clube lá. Mas eu não conhecia, mas quando fez gol eu abracei eles, por quê? Porque é assim que se faz no estádio, você abraça e beija quem você nunca viu. Não é assim? Como é que você chama? Você não sabe nem quem é a pessoa. Aqui na igreja você não abraça as pessoas e sabe quem elas são. Mas eu não consigo chegar para o cara, ô varão, a paz, no óleo, glória a Deus. Não consigo fazer isso, irmão. Eu não conseguiria chegar lá e não abraçar o cara, porque o primeiro gol tirou da nossa goela, irmão. Foi muito... Não sei se vocês viram o jogo, né? Então, foi muito... Aquele primeiro deu desabafo, né? Tinha que fazer 4, desabafou. Mas eu não conseguiria estar lá dizendo, eu tenho que ficar naquele camarote de vidro para que ninguém me abrace. Eu não conseguiria. Na geralzona eu não fico, não. Aí também é demais. Mas ali nas cadeiras dá para ficar. Mas não é interessante como a igreja deseja um relacionamento humano, enquanto os seus líderes insistem em se colocar numa posição divina. E Paulo se apresenta muito naturalmente. E ainda diz, obrigado porque eu estive com vocês a primeira vez por acaso, porque eu estava doente. Eu estava doente e vocês me receberam com muito amor. Se preciso fosse, vocês arrancariam até um olho para me ajudar. Você pode não acreditar. Mas nesse mundão de meu Deus, eu já vi muita coisa, apesar de ser novinho. Mas eu já vi líder que quando fica doente, não pede para a igreja orar por ele. Porque a igreja não pode saber que ele está doente, porque ele é o cara que cura. E ele corre o risco de dizer que está doente, ou que faz tratamento, toma remédio, e ninguém sabe.
Porque se ele disser isso, todo o mito de perfeição, unção e poder vai se desmontar. Então, tanto eu quanto você, já tivemos o prazer de ter alguém colocando a mão na nossa cabeça e dizendo, recebe a cura. E eu dizendo para você, do meu lado, esse cara tem poder. Todos nós temos. A graça e a unção de Cristo está sobre o corpo todo. Mas isso não torna nenhum de nós deuses. A gente é gente que tem joanete, unha encravada, disenteria. Somos iguais. Precisamos tirar as máscaras. Precisamos desfazer os personagens. Tira o closed caption, ou melhor, a legenda. Porque tem gente que quando fala com você, você percebe que é um personagem. A linguagem, a maneira, os trejeitos, as gírias, a impostação da voz. E enquanto a pessoa está falando, você olha na barriga para ver se passa a legenda, uma tradução do que ele está falando, porque ele não é aquela pessoa, você não compreende aquela língua. E você fica apertando o botão e não entra a legenda. Personagens nunca podem ter comunhão, porque personagens são sempre perfeitos. Personagens não têm problema. Eu sei que você fica meio acanhado, às vezes a gente ora um pelo outro, ora pelo seu irmão, ora pelo meu irmão, vou falar o nome para ele. Você não é um personagem, você é uma pessoa. Lembra do Mutli? Você não é Gunga Din. Você não é um príncipe cavaleiro. Você não é um rei que foi coroado. Você é apenas um Mutli. Ele falava isso na abertura do desenho. Cuidado com os personagens. Cuidado quando você quer ser um personagem para ganhar a menina. E ela quer ser uma personagem para encantar o rapaz. Depois, lá em cima no curso de noivos, dá um trabalho danado. Eu disse quando a Blanche falou, vamos fazer um curso de noivos, eu falei assim, vamos, para desmanchar os noivados. Nós já desmanchamos 2, irmão, ô glória. 2 casamentos já desmancharam, assim, não o casamento, o noivado. Não, mas foi uma brincadeira só, né? Mas porque tem gente que se casa com o personagem. E você se apaixona e você gosta dos personagens. Nós gostamos dos personagens. Nós gostamos de gostar de gente que não é o que ela diz que é. E nós não queremos também ver a verdade. Você sabe disso e eu também sei muito bem. Que por um tempo a nossa paixão quer ser mantida diante daquele personagem. E quando alguém te fala, essa pessoa não é isso, você não quer ouvir, porque nós adoramos os personagens. Nós gostamos desse convívio onde as máscaras estão entre nós. E o nosso culto vira uma farsa. Todo mundo é perfeito. Só tem gente boa. Todo mundo que está lá fora é pecador, nós somos perfeitos. Lá tem defeito. E como você não pode apresentar a tua fraqueza, porque se você disser que está doente, que tem um problema, que brigou com a sua esposa, ou alguma coisa assim, vão dizer que você não tem fé, não tem unção, Deus não está com você, ou você está em pecado, então você veste o personagem para que ninguém te conheça. O pior é que a gente mantém também as máscaras diante de Deus. E quando o louvamos, ou quando falamos com Ele, achamos que Deus está nos enxergando com a fantasia que a gente comprou aí, na 25 de março. Ele não está falando com o Bozo, ele está falando com você mesmo. Ele não está conversando com a Mulher Maravilha, nem com o Super-Homem, está falando com você. E mesmo que você diga que tudo está bem, ele sabe que está doendo, e não é nenhum problema. A tua espiritualidade não se mede pelo quanto de triunfo você tem na sua vida, mas pelo quanto o seu coração é de verdade contrito, temente e consagrado a Deus. É isso que determina, na verdade, o quanto você de verdade anda perto do Senhor, ou na verdade Ele mora dentro de você, mas você vive mesmo em comunhão com Ele. E é interessante como nós vivemos essa fé de resultados, tipo o shake para emagrecer, aonde
cultos e programas de televisão viraram venda de produtos. Veja esses resultados. Eu tomei o shake, eu usei o AB Shaper e aí você sai correndo porque os personagens estão mostrando e você precisa adquirir aquele mesmo produto. E Paulo diz, vocês me trataram tão bem, por que agora vocês estão com bronca de mim? E é o que está acontecendo nesse momento. Na verdade aconteceu antes, e Paulo escreveu a carta para descrever esse fato. Tinha gente entre os Gálatas pregando um outro evangelho. E como Paulo era um cara fácil de ser odiado, fácil de ser perseguido, cara que dizia muito a verdade, e estava sempre batendo contra as doutrinas e o movimento da cultura da época religiosa, e propriamente contra os judeus, e mesmo assim era amado. O que tinha de gente metendo o pau em Paulo não é brincadeira. Quando você lê a segunda carta a Timóteo, se eu não me engano foi a última carta de Paulo antes de morrer, ele está dando conselhos a Timóteo para que Timóteo não fique envergonhado de ser amigo de Paulo. Porque naquela época todos estavam metendo o pau em Paulo porque estava preso, porque estava fazendo coisa errada, e ele estava só pregando o evangelho. Esse de verdade foi perseguido por pregar o evangelho. E para fortalecer Timóteo, porque muita gente ficava no ouvido dele, ele dizia, Timóteo, lembre-se do que você aprendeu, de quem aprendeu, das sagradas letras, combate o bom combate, mantém-se firme na tua fé, e não se envergonhe desse encarcerado que sou eu. Devia ter gente assim, enchendo a paciência da galera na igreja, na Galácia. Metendo o pau em Paulo, e Paulo diz, sabe por que esses caras estão falando isso? Na verdade, eles querem ser bajulados. Acho que eles me viram aí, quando eu estava doente, vocês cuidaram tanto de mim, foram tão carinhosos, e agora eles querem ter os benefícios para eles, mas Paulo não teve para ele, foi só amor. E eles querem denegrir a minha imagem e pregar um outro evangelho, só que eu estou falando para vocês a verdade, e eu sempre vou dizer a verdade, ele diz. Se isso dói para vocês, não deveria, gostaria muito de estar perto de vocês para falar próximo. Vocês tiveram amor quando eu estou próximo e agora estão me odiando porque eu estou longe. Isso é uma carta de gente amiga mesmo, de gente que se conhece. Ele está dizendo, cuidado com esses caras que estão com outro evangelho, eles querem se beneficiar, eles querem criar leis para prender vocês, e o evangelho quer libertar vocês. E eles querem benefícios próprios, eu nunca quis isso. E Paulo vem e rasga a verdade. Foi até severo no início da carta, você lembra? A saudação é curta e ele já entra sentando a bota no outro evangelho que eles estavam vivendo, dizendo, não é nada disso. E Paulo aqui revela nessa frase, eu tenho dores de parto até ver Cristo formado em vós. Vou dizer para você que foi essa frase que o ano passado, lendo Gálatas, eu pensei e tive a ideia de nós estudarmos essa epístola. Aliás, em seguirmos nas epístolas. Foi essa frase. E eu conversei com o pessoal da liderança da igreja, dos nossos departamentos, no início desse ano, quando a gente começou o planejamento dos trabalhos, dizendo que esse é o sentimento que precisa estar em cada um de nós. Quem aqui é mulher? Mãe. Nenhum de nós homens sabemos o que é isso, mas sabe o que é ter dores de parto. As dores quando a criança nasce, mas tem outras antes. A mãe muda toda a vida, até antes de engravidar. Olha, eu já estou pensando em engravidar o ano que vem, então acho que eu não vou trabalhar mais, vou pedir a conta, a gente vai readequar o nosso orçamento, porque vamos ter um a menos trabalhando, e eu quero ficar grávida. Ela já começa a pensar e a modificar a sua vida antes de ficar grávida. Eu sei que às vezes acontece de repente, né? Estou grávida, né? Eu não sabia. Um anjo me visitou e de repente, não. Eu sabia que o que você fez tinha esse risco, mas tudo bem. Mas às vezes escapa, né? Eu tenho um primo temporão, que é bem mais novo que os irmãos, minha tia falava que ele foi coado. Piada. Mas é interessante, né? Quando você se prepara, a mulher se prepara para isso. Ela se prepara.
E depois, quando ela fica grávida, os hormônios já começam a mudar, tudo começa a mudar. O corpo dela começa a mudar. Ela sente às vezes mal-estar, enjoo, ânsia de vômito. A criança chuta quando começa a crescer. Ela já não pode comer de tudo. O sofrimento, por amor, que não dói, mas não dói, vem todos os meses. Algumas têm uma gravidez de risco. Algumas têm problemas hormonais. O peso vai além da medida, o pé fica inchado, o joelho sofre. Aquelas que não têm dilatação, têm que tomar uma anestesia, têm que fazer uma cesariana. Quem faz cesariana depois continua tendo dor, para recuperação após o parto. Sem contar que depois que nasce, a dor continua. Porque a mãe sente a dor do filho, mesmo quando ele está fora da sua barriga. Dói mais nela do que no filho ver o sofrimento que ele tem. Paulo usa muito bem esse exemplo, dizendo: eu tenho dores de uma gestante. Só que não sou eu que estou gerando vocês. Só uma diferença. Cristo está sendo gerado dentro de vocês. Alguma coisa está acontecendo dentro de vocês. E essa consciência, a mente de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como fala Efésios 2:5, o mesmo caráter, a imagem de Deus, tudo isso está sendo formado em vocês. E eu sofro por isso. É muito interessante perceber, infelizmente, que no ambiente religioso, esse sentimento não acontece. É muito triste notar quando alguém vai se locupletar da sua posição de líder religioso para que alguém sofra por ele, como se a comunidade fosse um exército de seguidores para ele, transformando a comunidade numa força de realização para si, e não o contrário. Esse texto fala muito para mim, e eu compartilhei ele com os líderes da igreja, pastores, dizendo: isso aqui tem que ser a gente. Nós somos chamados para sofrer pelos outros. Eu acredito na igreja onde os líderes existem como uma organização ministerial para servir e abençoar gente. Não é uma pirâmide organizacional e hierárquica, aonde as pessoas e o povo trabalham para suprir essa organização. A igreja não é uma instituição onde o povo trabalha por ela. A igreja é uma organização que trabalha pelo povo. Você não é membro de uma igreja como você torce para um time de futebol. Não é o seu bairro. Não é a camisa que você honra. Não. É apenas o grupo de pessoas muito importante que você não está, que você é, porque você é parte desse corpo. Vou aproveitar para falar um negócio aqui que não é tema, mas eu vou falar. Se alguém disse para você: não seja a cauda, seja a cabeça, não queira isso, porque o cabeça é Cristo. Você já pensou na besteira que a gente fala quando diz: eu não sou cauda, eu sou cabeça? O cabeça é Cristo. Eu vou repetir: o cabeça é Cristo. E mais uma vez, o cabeça é Cristo. Nós somos o seu corpo. O que Moisés falou foi naquela circunstância de um povo subjugado por um inimigo, num caso de ocupação da terra. Era político e social de quem era escravizado por um outro.
Não é para você tomar aquilo do Antigo Testamento, dá licença cruz, chuta Cristo para o lado e traz para a graça, e diz que você vai ser cabeça da igreja ou de alguma situação na sua vida, porque eu e você fomos chamados para ser servos, para vivermos em comunhão, porque somos iguais, para tirarmos as máscaras, para descermos dos pedestais, para abrirmos o coração, para rasgarmos as nossas vestes, para vivermos em humildade, para sermos sinceros, para cuidarmos uns dos outros, darmos um olho se for necessário, e sofrermos com alguém, sofrermos por alguém, porque a gente conhece o reino, o evangelho e o Cristo que reina, para que ele seja formado dentro dessa pessoa, mudando o seu coração, mudando sua mente, mudando sua imagem, dando a ela uma identidade e fazendo-a parte do reino de Cristo. Essas bravatas, onde se toma uma frase bíblica, achando que ela é espiritual em qualquer contexto, tentando se tornar mais do que se é. Quem disse que quer ser cabeça, não está entendendo o que aconteceu com Moisés e com Israel naqueles dias. É alguém que está olhando aquela situação e quer tentar achar onde que eu arrumo uma máscara, vestir em todo mundo, e todo mundo sai da igreja, batendo no peito, dizendo que é cabeça, e vai continuar vivendo a sua mesma luta. Deus é poderoso para nos livrar delas, aleluia. É maravilhoso para nos curar, glória ao Deus eterno. É Senhor para transformar situações, Ele reina. Mas isso não significa que eu sou um personagem orgulhoso e fechado diante do meu irmão. Deus vê tudo. Salmo 139, sonda os corações, sabe quem a gente é. Um pai, quando vê dois filhos brigando, não adianta um e outro querer dizer e colocar a culpa. Você conhece os dois. Você conhece. Você sabe as peças que você tem em casa. Não vem inventar não. Eu sei como é que você é, sei como é que você é, pode parar. Deus é assim. Nós é que chegamos diante dele, Senhor, honra-me, honra minha vida, meu ministério, aquele irmão fez não sei o quê, faz juízo. Não, para. Conheço ele, conheço você também. Tira a máscara, tira essa fantasia que você tem aí, né? Homem de ferro, e o senhor? Tá legal com essa do Hulk, mas tira, isso é tudo enxerto, eu sei. Tudo enchimento, tira. Isso, dois magrelo, pelado, pecador, redimidos pelo meu sangue, sem essas coisas que vocês colocaram, legal agora. Pede perdão para ele. Eu perdoei você de milhões e você não consegue perdoar 10? Você também. O preço que eu paguei na cruz por vocês foi alto demais. O que vocês devem um para o outro não é nada. Olha para quem vocês são olhando para a cruz e agora entendam quem vocês são diante um do outro e vivam em comunhão. Vivam em comunhão. Porque diante dele nós somos nada. Aliás, diante dele, ou mesmo que você ache que não está diante dele, você sempre está e sempre será o que é, ou melhor, o que não é. Em Colossenses 3,16, numa outra epístola, o mesmo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E olha o que ele fala: instruí-vos, ensine um ao outro, aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós nos enchemos e crescemos na relação, nas relações. Quando somos personagens, a gente não consegue crescer um com o outro, porque o que eu apresento não sou eu, e quem está recebendo também não é ele. E quando você é uma personagem, você é um ser imutável, que só se relaciona com uma máscara, mas você mesmo nunca está aberto para uma transformação. Paulo diz que sentia dores de parto.
A preocupação de Paulo com aquela igreja não era igual daqueles líderes que estavam pregando um outro evangelho. Paulo não queria nada em troca. Aliás, saiu dali como entrou, com apenas o amor. Aliás, escrevia cartas e se preocupava para receber nada em troca. Ele não tinha um chefe, não tinha uma ordem, não era ele obrigado a ficar escrevendo e dizendo para as pessoas: olha, cumpri minha parte, cadê meu salário? Essa era a vocação que ele aceitou de Deus e do Espírito. Ele não conseguia ficar quieto. Aquilo era maior do que ele. Em outro texto ele diz o quanto pesava dentro da prisão a preocupação com todas as igrejas. Com pessoas que talvez nem se lembrassem dele. E nem soubessem quem ele era. Mas dentro dele havia uma dor. Havia uma dor. O maior peso que tem que estar no coração de um líder é esse. De um pregador e de um pastor. Às vezes eu sei que nas minhas pregações eu sou repetitivo demais. Quero dar exemplo demais. Poderia até ser mais rápida. Mas tem dia que eu fico preocupado, será que o povo entendeu? Deixa eu fazer outra piada, deixa eu tentar mais uma. Tem uma amiga nossa que um dia, amiga assim, minha da Blanche, que a gente já conhece há muito tempo, um dia estava sentado vendo o culto, e a Blanche disse que ouviu ela falando. Eu falei alguma coisa, ela falou assim: Zé, nós já entendemos. E ela está certa, né? Mas a gente deve ter essa preocupação, como um pai que sempre repete as mesmas frases. Você que é filho, tem uma frase que teu pai e tua mãe dizia, que mesmo depois que eles já faleceram, você nunca mais esquece. Sabe quantas vezes ele te disse aquilo? 1 bilhão de vezes. E hoje, naquela época você reclamava: eu sei, mãe, a senhora sempre fala a mesma coisa. Eu sei, pai, já falou isso. Mas agora que eles já foram, você olha para os seus filhos e diz assim: sabe o que meu pai sempre falava? E eles vão falar para você: eu sei, mãe. Tranquilo. Com os filhos deles, eles vão repetir. Porque eu tenho dores, até ver esse evangelho formado dentro de cada pessoa. Não sou eu que formo, é o Espírito. Não sou eu que coloco, é Deus. Não é obra humana, é obra divina. Mas quando nós somos cheios do seu Espírito, quando nós nos relacionamos e mutuamente nos instruímos e nos exortamos, convivemos em comunhão no Espírito, na palavra e uns com os outros, isso acontece. Gente boa e bonita da Casa da Rocha. Nós vamos ser igreja assim. Seja amigo de quem está aí do seu lado. Assim como eu falei que acontece no jogo, que a gente faz amigo. E o interessante é que você abraça as pessoas que você não conhece, porque o gol foi nosso. Foi nosso gol. Nós chutamos a bola junto. E quando vai embora, valeu, valeu, até a próxima, valeu, valeu, valeu. Nunca mais vou ver na vida, mas valeu, valeu, valeu. Aqui você vai embora e ninguém diz tchau. A gente sai de casa, não fala tia para a mãe: onde é que você foi? Você nem falou nada. E no campo a gente diz: valeu, 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 até a próxima. Interessante, né? Interessante como a gente escolhe caminhos, sentimentos e optamos por relações, sem perceber. Né? Irmão, pode continuar vendo o jogo e tranquilo, pode abraçar as pessoas, tudo bem. Mas é um negócio interessante como nós nos esquecemos de que nós não temos o mesmo time, nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. Nós temos o mesmo sangue que nos redimiu. E pior, nós somos iguais, dependentes e carentes da graça. Gratos pelo que Deus fez. Sem máscaras. Para dizer de verdade o que a gente precisa. A gente só tira a máscara quando a gente quer dizer umas boas verdades para ofender alguém. Aí a gente fala: vou ser sincero com você. Tiro a máscara para ser mal educado. Quando é para aprender, para compartilhar, é para ter comunhão, eu sempre coloco de volta. João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. João 16:8, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Colossenses 3, é na nossa comunhão,
que nós nos auto-exortamos e crescemos. Se eu estiver em comunhão com a palavra, ela está me limpando. Na presença do Espírito e cheio dele como seu templo, ele está me exortando sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, e em comunhão uns com os outros, sem máscaras, nós também estamos de alguma forma fazendo e produzindo isso. Nesse ambiente, nós vamos crescer. Cristo vai sendo formado dentro de nós, nossa cabeça vai mudando e nós vamos cada vez mais nos parecendo com o cabeça, com Jesus Cristo. Não é interessante? Paulo está passando pela cidade, fica doente e é obrigado a parar naquela cidade. Por causa disso, ele evangeliza aquelas pessoas, elas cuidam dele. O evangelho entra naquelas pessoas e a comunhão e a amizade nasce entre eles. Ele sai dali, fica sabendo do que está acontecendo e escreve uma carta para essas pessoas. Essa carta é copiada como eram as outras e divididas para as outras igrejas da época. Com o tempo elas passam a se chamar Novo Testamento, hoje se chama Bíblia. E gente ao longo dos séculos conhece Jesus, fica sabendo daquela história como nós hoje, que parece que ele escreveu semana passada, que tem a ver conosco, fica sabendo da história desse líder e daquele, e nós estamos em comunhão com a mesma palavra, com o mesmo Espírito e somos a mesma igreja. Ele para por uma doença para ficar numa cidade e Deus produz tanta coisa. Acho que Deus está construindo algo. Acho que Deus está fazendo com que algo seja gerado em nós. Tudo que a gente vive e passa, antes da gente se desesperar, se a gente parar e... Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Por que eu parei aqui? Por que eu fiquei doente aqui? Por que eu conheci essas pessoas? Por que eu estou escrevendo essa carta? Até onde ela vai? Deus está formando algo para nós e em nós. Jesus disse a Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu aprendi com um amigo duas coisas importantes. Jesus não edifica a minha igreja e nem eu edifico a dele. Ele edifica a dele. Eu edificarei a minha igreja. E eu? Me ajuda aí. Seja simples, seja servo, seja povo, seja corpo. Seja humilde, seja aberto, seja arrependido. Seja quebrantado, seja temente, seja fiel, seja obediente, seja um instrumento. Tenha um coração aberto, seja irmão, seja igreja, porque Ele é tudo em todos e nós podemos ser a sua imagem e semelhança, transformados por esse Cristo que vai sendo formado dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando. Deus nos abençoe, seja uma boa semana para todos nós. Deus abençoe o nosso país nesse dia tão importante historicamente. Irmão, vou dizer a você que vai em alguma manifestação, vá, cumpra o seu papel, tenha cuidado, né, com qualquer risco e perigo que você vê. Run, Forrest, run. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa história. Um homem que fica doente para numa cidade, prega o teu evangelho, faz amigos, escreve uma carta e ela chegou até nós. Como é que nós podemos achar, Senhor, que nós fazemos alguma coisa? Como é que eu posso pensar que eu produzo alguma coisa? Olhando para essa história, Senhor, eu vejo como o Senhor prepara detalhes minúsculos para formar em nós o Filho, Cristo.
E quantas vezes nós passamos por enfermidades que nos fazem parar em algumas cidades e nós ficamos orando para sair dali, antes de te perguntar o que o Senhor está formando ali. Nos forma, Senhor, como igreja, e seja Cristo formado em nós, como Rei das nossas vidas. Pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela comunhão, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Pai, obrigado, Santa Trindade, Filho, obrigado pela Tua obra, poderoso Deus, que nos transforma e que também nos usa, e que faz coisas que jamais poderíamos com a nossa mente e razão pensá-las. Obrigado por sermos a Tua igreja. Cada um de nós aqui, Senhor, eu e cada um de nós aqui, temos várias máscaras na gaveta. Esse nível de relacionamento de Paulo com os irmãos da Galácia é tão íntimo, tão sincero, tão igual, tão verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a cada dia descobrirmos aonde está a nossa falsidade. Desconstruir nossos padrões, Senhor, religiosos, e de verdade nos entregarmos nas Tuas mãos, Senhor. Que possamos, Senhor, ser derrotados diante de Ti. Nossa carne, nossa mente, nossa vontade, nossa honra, nosso orgulho sejam derrotados. E Tu sejas vencedor sobre essa nossa carência orgulhosa de ser o que não somos. E possamos apenas ser Teus servos, mas sabendo que o Senhor nos chama de filhos e que o Teu Filho nos chama de amigos. Sejamos assim, Senhor, a Tua igreja. A Ti para sempre a honra e a glória. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este culto. Nos despede na Tua paz. Abençoa o nosso Brasil. Tudo que vai acontecer no dia de hoje, mais uma vez Te pedimos, aos nossos irmãos, que como cidadãos expressam também na rua sua vontade, sua consciência, guarda-os, livra essa terra de todo mal e nos abençoa, Senhor, como Teu povo, propagadores do Teu reino nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.